Oi, oi, lindinho, lindinha da Pro, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje vamos estudar Direito Constitucional, vamos estudar as funções essenciais da Justiça, começando com o Ministério Público. Desde já peço a sua atenção, peço também que você esteja com o texto da lei aí na sua mão, através do seu VADME, com um PDF, ou até a aba aí do seu navegador aberto na Constituição Federal, para que a gente possa acompanhar aqui o que diz a letra da lei, que nós já sabemos que muitas questões de prova, a maioria delas se baseia no texto literal da lei. Então, quanto mais íntimos nós formos desse texto, de como ele está escrito, quais são as expressões lá utilizadas, melhor será a nossa performance no dia da prova. Então, vamos ver aí, estou aqui com a ajuda aqui também do meu material, aqui no tablet. Então, vamos ver aqui. O que é que fala a Constituição Federal sobre o Ministério Público? O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Vamos tomar cuidado com as pegadinhas de prova que troca. Aqui é onde lemos função jurisdicional, as pegadinhas de prova costumam tirar a palavra jurisdicional e colocar jurídica. Se você, quando estiver treinando, perceber isso, já considere logo a alternativa ou a assertiva errada. E também aqui no que tange a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, também tem pegadinha de prova no sentido de trocar a palavra indisponível pela palavra disponível, vamos ter atenção com relação a isso. Então, amadinhos, nesse primeiro momento, você vai, se você não estiver assistindo essa aula exatamente com o texto da Constituição na mão, mas sim com o seu caderninho aí para anotar os principais tópicos, e ainda que você esteja acompanhando com o texto da lei e quiser fazer essa anotação dos principais tópicos, nada você perde, ao contrário, você agrega, você aumenta, você complementa o seu aprendizado. Então, perceba aí que o artigo 127, ele vai nos fornecer um conceito acerca do que vem a ser o Ministério Público. E quais são as incumbências que o Ministério Público tem. Então, você pode puxar uma setinha do lado e colocar aí Ministério Público, incumbências, defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático e defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis. Direito disponível não, direito indisponível, aquele direito do qual não se pode abrir mão, certo? Então vamos mais adiante. O parágrafo 1º vai trazer quais são os princípios institucionais do Ministério Público, que é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Repetindo para ser didático. Princípios institucionais do Ministério Público: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Então, vamos agora para o parágrafo 2º. O parágrafo 2º vai trazer algumas garantias para o MP. Que garantias são essas? Uma garantia de independência. Que independência é essa? Independência administrativa, melhor. Independência não, autonomia. Autonomia funcional e administrativa. E ele não tem só autonomia funcional e administrativa. O parágrafo 3º vai complementar dizendo que a autonomia do Ministério Público, inclusive,
é uma autonomia também, é assegurada também a sua autonomia orçamentária. Ok? Então, vamos fazer aqui uma leitura rápida do parágrafo 2º. Está assim escrito: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, ou seja, é uma faculdade do MP, de acordo com o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. E a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. Esmiuçando a esse parágrafo 2º, temos que a Constituição assegura a autonomia funcional e administrativa do MP. Depois, a Constituição também assegura para o MP, de acordo com esse parágrafo 2º, que ele pode, com observância do artigo 169 da Constituição, fazer uma proposta ao Legislativo, propondo o quê? Propondo a criação e extinção dos seus cargos e também de seus serviços auxiliares. Esses cargos e serviços auxiliares do MP, aqui também o parágrafo 2º diz que a provisão desses cargos será via concurso público. Esse concurso público será de provas ou de provas e títulos. Não existe concurso público só de títulos. Ele tem que ser de provas ou de provas e títulos. Título sozinho, não. Se cobrar título, tem que ter também uma prova, tem que haver também um exame escrito acompanhando essa prova de títulos. Entendido? E assim também o MP, ele pode, nessa proposta de criação e extinção de seus cargos, ele pode também, nessa mesma proposta, ele pode também elaborar a sua política, o seu plano de carreira, a sua organização e o seu funcionamento. Tranquilo? Então vamos agora pensar melhor, voltar a nossa atenção ao parágrafo 3º, que fizemos aqui já um breve comentário, que vai expor que o Ministério Público, ele tem também a sua autonomia orçamentária e, mais especificamente, o texto da Constituição, ele fala que o MP, ele vai elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na LDO. Então, os limites que a LDO estabelece serão os limites de atuação do MP na sua autonomia orçamentária. Beleza? Então, o artigo 4º, ainda nessa temática da autonomia orçamentária do MP, o artigo 4º, ele vai dizer o seguinte, que se o MP ele não encaminhar no prazo de lei a sua proposta orçamentária, o Poder Executivo ele vai considerar a proposta orçamentária vigente, ou seja, a proposta orçamentária que o MP já havia apresentado em um momento anterior, caso ele não mande a sua proposta orçamentária no prazo de lei, para que essa proposta orçamentária seja submetida à deliberação e aprovação do Legislativo. Dando uma lidinha aqui no parágrafo 4º, só para a gente fixar mais o que exatamente diz o texto da lei, está escrito assim: se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido em lei, na LDO, essa lei é a LDO, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Que lei orçamentária é essa? Essa lei orçamentária chama-se LOA, certo? Ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Esses limites estipulados na forma do parágrafo 3º é a forma e os limites estipulados dentro da LDO. Tranquilo? Como já estamos com quase 10 minutos aqui de aula, vamos fazer uma pausa para a gente manter aqui um padrão de duração das aulas
e daqui a pouquinho a gente volta com mais estudo das funções essenciais da justiça. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, compartilhe a existência desse canal com outras pessoas. E eu convido também você a nos seguir lá no Instagram, e o link para o nosso perfil está aqui disposto na descrição aqui desse vídeo. Tudo bem, queridinhos? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Abraços da Pro.